Ai, eu tinha O segundo... pensado. Ai, não falei. Eu tinha que ter Verdade, errado. Luísa. E o segundo livro é O Pequeno Príncipe. Terceiro mais lido do mundo, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho dele. Eu li o livro 3 vezes aí durante a minha vida, 12 anos. Depois eu li ele quando eu estava na faculdade, lá com 22 anos, e eu li ele há 2 anos atrás, já adulta, né? E cada época da minha vida que eu li, eu tive uma interpretação diferente, vamos dizer assim. Quando criança, eu tive uma interpretação, quando na faculdade, outra, e depois de adulta, eu tive a melhor interpretação ainda do livro. Então, eu gostei mais de ler ele quando adulta. E ele começa com a história de um aviador que para no meio do deserto do Saara e ele está sozinho ali, né, sem ninguém. Aí, de repente, aparece uma figura ali do lado dele, um menino com uma roupa, né, um pouquinho estranha, não sei se dá para vocês verem. Essa é a imagem do Pequeno Príncipe, e foi o próprio autor do livro quem fez todas as imagens que está dentro da obra. Ele que desenhou, ele não é nenhum artista, né, para desenho, mas ele que fez todas as imagens. Então, esse aviador se deparou ali do lado dele com um menino estranho, todo com uma roupa esquisita, e começou a conversar com ele. A primeira coisa que ele pediu para ele fazer, né, para esse aviador fazer, era desenhar um carneiro. Mas ele não queria qualquer carneiro, né? O aviador desenhava um carneiro e ele falava assim, não, mas não é assim que eu quero. Aí até que ele desenhou um carneiro dentro de uma caixa, porque ele falava que o mundo dele era muito pequenininho, porque o Pequeno Príncipe, ele veio de um mundo isolado, ele morava num mundo muito pequeno e bem isolado de tudo, ele não tinha contato com ninguém. Então, o livro ele vem para fazer a gente refletir, né, sobre vários aspectos da nossa vida. E um desses aspectos é a perca da inocência. Pedro, você pode colocar aquela imagem para gente? Pedro. Aí, acho que foi. Aí. Pessoal, essa é uma das imagens mais famosas que tem no livro. E vocês olhando para essa imagem, vocês acham que ela é um chapéu ou que ela é uma jiboia que engoliu um jiboia que engoliu um elefante? elefante. Quero que vocês respondam. É um chapéu, a Valéria já tinha Muito bem, falado. Roger. Quem mais? Ah, não, a Valéria brincou. Quem Quais são as mais? opções Vamos, que eu não mais. entendi direito? Micaela, o que é isso? É um chapéu ou é uma jiboia que engoliu um elefante? Chapéu. Um chapéu. Quem mais? Todos eles erraram. Leandra? Chapéu. Então, tá bom. Então, na verdade, na visão do Pequeno Príncipe, essa é uma jiboia que engoliu um elefante, uma fera, né? E quando ele diz isso, viu, Roger? Na visão do Pequeno Príncipe é isso mesmo. Por quê? Quando a gente acha que é um chapéu, a gente está perdendo aí a nossa inocência, né? A parte mais bonita da nossa vida. Essa inocência. Então, ele faz a gente refletir sobre isso, que ser adulto é muito chato. Ele olha e ele fala, não, é uma jiboia que engoliu um elefante. Os adultos, todos os adultos que ele conversava aí no decorrer da vida, que ele foi conhecendo, falavam para ele que era um chapéu. Então, ser adulto aí, né, esse o aviador contando a história, né, é muito chato ser adulto, porque quando a gente vai perdendo a nossa inocência, a gente começa a pensar em trabalho, a gente pensa em casamento, pensa em tantas outras coisas da vida adulta que é muito chata, né.
Então, essa é a parte da reflexão aí da perca da inocência. Então, o livro todo é baseado nisso. Fora todas as outras frases famosas que ele diz, né? O que é essencial é invisível aos olhos. Ele conta também a parte aí da rosa, que ele cuida com tanto carinho que um certo dia caiu umas sementinhas lá no planeta dele, e ele começou a cuidar daquela rosa com tanto... Ah lá, o elefante, né? Ele desenha, né? E pergunta. Aí depois, na visão dele, ele fala, não, olha aqui, é um elefante, assim. Então, ele desenha a jiboia aí por dentro, com o elefante dentro, para provar que realmente era o que ele pensava, né? A visão aí da inocência da criança, né? Quando a gente vai perdendo essa inocência que a gente tem. E ele cuida dessa rosa, né? Cai sementinhas lá nesse planeta dele, um planeta bem pequenininho, e ele vive isolado, ele não tem contato com ninguém. E cai a sementinha e ele cultiva essa rosa como se fosse a coisa mais importante da vida dele. Aí depois, pesquisando um pouco mais sobre o autor, a gente descobre que essa rosa, na verdade, era o amor da vida dele, né? A esposa dele. Dizem alguns especialistas que a esposa dele, né, que foi o grande amor da vida dele. Então, por isso que ele cuidava com tanto carinho dessa rosa. Então, o livro ele é cheio de reflexões e ele fala muito sobre amizade e amor, que a gente tem que cultivar, que a gente é responsável pelaquilo que a gente está cultivando na nossa vida. É uma obra, assim, simplesmente linda, maravilhosa. Eu recomendo a vocês a lerem e saborear essa parte gostosa que o Pequeno Príncipe traz para todas as fases da vida. Ele não é só um livro infanto-juvenil, ele é um livro para adultos também. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. É isso mesmo, que era uma fábula sobre amor e amizade. As figuras, já falei para vocês, né, que as figuras foram feitas pelo próprio autor do livro, e ele foi aviador também, viu, pessoal? Então tem uma história aí que eu estava vendo do Antoine, que ele foi aviador também, e ele caiu lá no deserto do Saara, ficou por vários dias ali perdido, e ele até delirou, né, ali dentro do deserto do Saara. Então, eu acredito que ele teve um encontro, sim, ali com o Pequeno Príncipe, viu? Para ele ter escrito o livro e ter feito tudo isso, eu acredito que é verdade toda essa história dele. É um pouquinho do livro que eu tenho para falar para vocês. E a mensagem que ele tem, né, que as pessoas que não enxergam com o coração, né? O livro, ele fala... Bom, a minha visão, a minha interpretação, que a gente tem que olhar com o coração, e não com o pensamento aí de adulto, com esse pensamento de razão que a gente tem às vezes, né? Mas olhar para dentro do nosso coração, e fora as outras mensagens legais que ele transmite aí no livro. A escola, acho que tem um exemplar, eu tive que pegar o exemplar do Pedro, emprestado, eu tenho um também, mas ele está engavetado, eu nem fui procurar para ver por onde ele anda, mas a escola tem. Quem tiver interessado, quem quiser ler, é só falar comigo ou falar com o Pedro, a gente dá um jeitinho de pegar para vocês e emprestar, tá? Mesmo aí com a pandemia, a gente está emprestando um livrinho ou outro para vocês se distraírem nesse momento difícil, né, que a gente está passando, de ter que ficar em casa. Então, é uma boa tarefa para ler o Pequeno Príncipe, depois a gente comentar sobre ele. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Professora Valéria? Então, a Lara falou muito sobre o livro, falou que é uma obra muito interessante, né? Ela tem um teor filosófico aí muito grande, dessa perda da inocência que a gente tem ao longo da vida adulta, né? Só que ele também tem um cunho político, né? Ele tem toda uma história, um contexto por trás do que esse livro traz. O Antoine, não sei se é assim que fala o nome dele, ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial, né? De 1943 até 1949, o mundo estava vivendo uma tensão política muito grande entre as grandes potências europeias da época, né? Tanto que ele era francês, né? Aviador, pertencia aí aos militares, ele foi exilado
nos Estados Unidos. Então, ele saiu da sua terra natal e foi para uma terra, um lugar, um país onde ele não conhecia nada. E durante muitos anos ele trabalhou de aviador na América do Sul, aí, e ele traz um pouco desse contexto da Segunda Guerra Mundial dentro da história do Pequeno Príncipe, tá? O planeta que ele vivia, que na realidade era um asteroide muito pequenininho, né? Ele falava que tinha uma praga no planeta, que eram umas árvores imensas, que nós conhecemos como baobás, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos baobás, eles são árvores centenárias. Só que ele fala que quando nascia um baobá no planeta dele, ele tinha que ir lá e logo arrancar o baobá, porque o planeta era tão pequenininho que o baobá ia acabar destruindo. Ó, a Lara está colocando a imagem aí. Ó. Na realidade, esse baobá, os pesquisadores da obra dele falam que era o Hitler, né? Era o mal no mundo. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o mal que existia na Terra, no mundo, era a figura do Hitler, que aí durante esse período exterminou 6 milhões de judeus nos campos de concentração lá na Europa. Então, ele fala que o baobá, quando nascia no planeta dele, ele tinha que ir lá e logo arrancar a árvore, porque senão a árvore era tão grande que ia acabar com o lugar que ele vivia. Então, era o mal no mundo, mas ele faz referência à figura desse ditador que matou aí milhões de seres humanos. Ele até fala aqui, né, na frase, às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe, né? Ele fala, né, que é sempre muito ruim. É sempre muito ruim. Então, ele faz esse alerta, né? E outros personagens que aparecem no livro aí também vai levando muita essa questão da vida adulta, né? Porque quando a gente se torna adulto, a gente perde essa inocência que a Lara falou e a gente acaba ganhando, assim, vamos dizer, uns vícios que... como que eu vou explicar para vocês? Que faz com que a gente dê valor a coisas inúteis, né? Então, por exemplo, no livro aparece a figura do rei. Eu não sei se a Lara tem aí para mostrar para vocês. O rei mostra uma pessoa que só dá ordens, que gosta de mandar, que gosta que os outros façam somente a vontade dele. Quando que a gente é adulto, a gente não se torna muito egocêntrico, quer as coisas do jeito da gente, não aceita a opinião do outro, não aceita o modo de pensar do outro. Então, tem a figura do rei também no livro, tá? Tem uma figura muito conhecida, essa é muito clara, a figura do bêbado também, né? Só que o bêbado, no real, ele significa os nossos vícios, né? Quando que na vida adulta a gente vai ganhando vício, muitas vezes do alcoolismo, ou vício das drogas, ou vício cigarro, a gente acaba muitas vezes dando mais valor a essas coisas inúteis do que as outras coisas importantes na vida da gente. Tem também o vaidoso, que é quando a gente dá muito valor à pessoa da gente e esquece do outro, né? Ou se acha melhor que as outras pessoas. Tem o homem de negócios, que também aparece no livro, que é quando a gente dá muito valor às coisas materiais da vida. Tem o acendedor de lampiões, tá? Que é quando a gente dá muita devoção, muito empenho em alguma coisa, só que a gente faz aquilo sem pensar. Por exemplo, por que eu faço tanto uma coisa, mas eu não estou pensando por que eu estou fazendo aquilo? Tem a figura do geógrafo, que é aquela pessoa que dá muito valor ao conhecimento, mas não dá valor às coisas mais simples da vida, tá? Que é aquele conhecimento sem prática. E o astrônomo, eu achei a figura mais interessante do livro, na minha opinião, porque o astrônomo no livro, ele era turco, e ele foi o único que conheceu o planeta onde o Pequeno Príncipe vivia. Só que o que acontece? Essa figura do turco mostra o preconceito que a nossa sociedade, a nossa história tem contra as pessoas que vivem no Oriente, né? Porque os turcos, os árabes, os judeus, as pessoas que vivem no Oriente,
tem uma ciência, um conhecimento, uma bagagem cultural muito grande. Só que nós acabamos dando valor somente ao que é produzido pelos europeus, o que é produzido pelos Estados Unidos, como se tudo que, por exemplo, a vacina agora da Covid, a gente só pensa do lado ocidental. Mas será que o lado oriental também não está desenvolvendo ideias legais, coisas boas? Então, acaba tendo esse preconceito de menosprezar a cultura do outro. Então, o livro, assim, ele traz uma bagagem filosófica, política muito grande. Então, é interessante vocês lerem e fazerem essa reflexão, né? Eles falam que lá em Portugal, no ensino básico dos alunos, é uma leitura obrigatória, no Japão, em Portugal, em vários países do mundo. Que é muito interessante esse livro, gente. Então, vale Faz a gente também. refletir, né? Professora Valéria aí falando da parte política, né? O que tem aí por trás do livro. Eu com a parte literária, que é a parte mais doce do livro, a parte mais romântica, né? A professora Valéria acha o personagem mais interessante. Eu acho a Rosa, né, que eu já sou mais romântica, já toda, né, por trás aí da literatura. Então, é muito importante que vocês leiam. Ele é um livro que faz parte e tem que fazer parte da leitura de vocês ao longo da vida, para fazer vocês refletirem sobre vários setores da nossa vida, vários, entre a amizade, entre o amor, entre a vida adulta, tudo. Ele vai fazer a gente refletir sobre tudo na nossa vida. Tem uma parte no livro que a Lara comentou aí, da parte romântica do livro, que fala assim, é uma frase: foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante. Porque o tempo que você dedica à rosa é que faz dela algo importante para você. Então, eles falam que a rosa simbolizava a esposa dele, né? Mas teve um período de 1945, acho que 1949, que eles ficaram separados, ele e a esposa dele. Então, ele conheceu outras rosas, né? Tanto ele quanto ela, mas ele nunca esqueceu ela, né? Tanto que ele volta com ela. Isso. Né? Mas ele fala que a esposa dele era muito vaidosa, né? Queria ter razão em tudo quanto era a coisa que ela falava. Então, isso acabou desgastando muitas vezes o relacionamento. Mas, num certo tempo da vida, ele viu que ela era importante para ele, mesmo ele tendo conhecido aí outras rosas, vamos dizer, né? Então, isso mostra que as pessoas que passam pela vida da gente, é o tempo que a gente passa com ela e a importância que a gente dá àquilo que faz ter sentido para a vida da gente, né? Aí fala Lara, tem uma parte que fala do cativar. Explica para ele essa questão do cativar também. É uma das frases mais famosas também, né? Que a gente tem que... Como que é? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, o que é cativar para vocês? Quem pode falar? O que significa cativar? Que ele fala dessa importância, se eu não me engano, é na parte da raposa, né? Que ele conhece a raposa e ele tem essa conversa com ela. Alguém pode falar o que significa cativar? Quando a gente cativa algo, a gente tem que cativar as amizades para tê-las? Trazer coisa boa, levar coisas boas, essas coisas, positividade, tipo isso? Isso, Micaela. É isso, né? Cativar é o conquistar algo, conquistar uma amizade, conquistar algo que eu queira para mim. No caso aí do Pequeno Príncipe, nessa passagem do livro, ele fala sobre cativar as amizades, a importância de cativar e ter responsabilidade sobre isso, né? Se eu estou cativando algo, então eu tenho que ser responsável sobre aquilo que eu estou cativando. O que eu quero de bom para essa pessoa? O que eu quero para mim? Então, eu me torno responsável pelaquilo que eu estou cativando. Tem essa passagem também que é bem legal, uma das marcas mais famosas aí do livro é quando ele tem essa conversa com a amiga dele, né, e com a raposa. Talvez não é tão amiga assim, né? Tem a parte também A gente vai acabar falando do livro inteiro, né? Tem a parte também da jiboia, não tem? Não é da jiboia, é da jiboia ou da serpente? Da serpente, que é triste, né? A parte
mais triste do livro é a parte da serpente. Nós não vamos contar para vocês, mas é a parte mais triste do livro é a parte da serpente. Quando, no filme que eu vi, que quando falava da raposa, eu acho que a raposa não queria ter amizade, porque parece que dizem que a raposa não é confiante nessas coisas, ela aí meio que jogou uma indireta, não foi? Pra que você quer meu Foi, amigo, isso essas mesmo. coisas? E ele tenta mostrar para ela, acho que ele acaba cativando, né, a raposa, e no final, então, não é, ele dá essa impressão, tem várias interpretações, o livro, o filme, né, cada pessoa, e se você ler várias vezes, se você conversar com várias pessoas, cada pessoa tem um tipo de interpretação. Então, pode ser que não, realmente ela não seja aí um bom personagem, uma boa pessoa, um bom amigo. Passa essa impressão, sim. Mas tem outras pessoas que têm outra interpretação dessa parte. É que é a parte do cativar aí que ele diz, né? Que a gente se torna tu te tornas responsável por aquilo que cativas. É uma das fases mais famosas aí do livro. Porque é difícil a questão da confiança, né? Muitas vezes a confiança não é uma coisa de longa data, né? Às vezes as pessoas podem quebrar a confiança, muitas vezes que você tem nelas ou nelas em você. Então, a questão do cativar, a questão de você sujeitar-se é complicado, né? Até nas relações humanas. Então, leva muito essa questão da reflexão nas nossas relações humanas no dia a dia, né? É um livro interessante, meninos. Vocês vão gostar de ler. Leiam agora e leiam quando vocês ficarem mais maduros, mais adultos, que aí vocês vão ter vão enxergar as coisas de outra forma, né? O livro de outra forma. Uma pena a gente não poder fazer um teatrinho sobre o livro. Pelo menos numa passagem, né? Isso. Ia ficar interessante. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Meninos? Não? A Maria colocou que não. Só vou ler um pedacinho para vocês aqui do início do livro, posso? Claro. Vocês cansaram, querem ir embora? Pode? Pode. Então, ele começa assim. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi um desenho impressionante. No livro, Histórias Vividas sobre a Floresta Virgem. Ele representava uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho, que foi o que o Pedro mostrou para vocês, tá? O livro dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem durante os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Ele era assim, que é aquela parte lá que eu perguntei para vocês se é o chapéu ou se era uma jiboia. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim, que é aquela que o Pedro mostrou com o elefante dentro lá da jiboia. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar de preferência pela geografia, pela história, pelo cálculo, pela gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma magnífica carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças sempre estar explicando. Então, a gente corre o risco aí, né, de ter algum adulto que pode cortar, né, essa imaginação das crianças, essa parte de inocência mesmo. Quantas vezes a gente não olhou para o céu, não viu
alguns desenhos nas nuvens. Alguém faz isso até hoje? Eu faço. De vez em quando eu olho para o céu, eu tento achar algum desenho aí nas nuvens. Eu faço. Aí você pergunta, olha, não parece tal coisa? Aí a pessoa olha e fala, ai, não parece, não vejo dessa forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí para não cortar essa inocência, esse sonho das crianças, né? Tomo muito cuidado com a minha filha para não tirar esse prazer, né? Essa imaginação tão gostosa que só as crianças têm. Isso. Pessoal, então, a Sabrina até deu a ideia de fazer o Isso que eu ia falar, a Sabrina deu uma ideia legal aí. Fazer um teatro online? Ele escreveu assim, ó. Pode fazer um teatro por aqui, qualquer dia. Todos leem o livro, e depois outro dia, vim falar o que achou da história. E o que entendeu. Vai ser muito bom, mais uma aulinha. Eu topo. Vocês concordam? Eu topo. Eu concordo. Então, vamos embora. Eu vou fazer o textinho, depois vocês mandem para a professora Valéria ou para o Pedro o nome de quem quer participar. A gente monta os personagens e a gente faz um teatro online, por que não? Um teatro simples, fácil, né? Bem rapidinho, só para a gente brincar um pouco. Aí vocês arrumam uma personagem. Isso, eu também participo. Eu também. Combinado? A Leandra vai participar, Maria Combinado. Eduardo, Pedro, quem mais? Vamos, Roger. Eu participo. Ótimo. Tem bastante gente, ó. Tem Pedro, tem ela, tem a Leandra, tem a Luciane. Ótimo, muito bem. Então, eu vou montar o textinho e a gente combina de fazer, tá? Aí vocês vão ensaiando, a gente combina um dia para ensaiar aqui juntos também. Então, nós vamos fazer o teatrinho online. Acho que vai dar certo. Se Deus quiser. Então, tá bom, pessoal. Eu gostei muito, né? Fiquei um pouquinho perto aí de vocês. E fiquei muito feliz de estar participando da aula de hoje, falando de um livro tão especial na minha vida. Tomara que quem não leu, né, Lara, tenha curiosidade de ler e conhecer um pouco a história, né? Isso. Eu vou querer ler. Ótimo. Muito bem, Liana. Eu quero o livro para ler. Bem, Era bom vamos se a gente pudesse disponibilizar uma cópia online para eles. Deve ter. Tem sim. Eu vou conseguir aqui a cópia e a gente distribui, porque nós temos um exemplar só na escola. Então, aí fica difícil, né, para todo mundo ler. Mas em relação ao teatrinho, vou montar o texto e sair distribuindo para vocês. Vocês só tem que passar o nome para a professora Valéria para a gente ver quantos personagens dá para a gente adaptar, tá bom? Ok. Então tá bom, eu topo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Valéria, Pedro, pela ajuda. Agradeço vocês. Foi ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Obrigada, tá? Tchau, obrigada. Os alunos aí que eu fiquei enchendo o saco aí desde semana passada, valeu. Tchau. 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 Boa noite, fica com Deus.